Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar o conteúdo dado na nossa aula de hoje, vou deixar aqui registrado um resumo para vocês. A nossa aula foi sobre pirâmides. Então, uma pirâmide é um poliedro convexo limitado por uma região poligonal contida em um plano alfa e todos os segmentos que ligam um vértice V a esse polígono. Nós temos aqui o nosso plano alfa. Nesse plano, nós temos um polígono representado aqui por suas arestas. De cada uma dessas arestas saem segmentos que se encontram no vértice V. E a formação dessa figura geométrica, desse sólido, a gente dá um nome de pirâmide. A pirâmide tem os seguintes elementos. A base é o polígono ABCD, que está no plano alfa. Então, nós temos aqui a base. Essa pirâmide que está representada, ela tem uma base de 4 lados, que é o polígono ABCD. O vértice é o ponto exterior ao plano onde se encontra a base. Então, aqui nós temos a base no plano alfa, um ponto exterior a essa base, a gente dá o nome de vértice. Faces laterais são as regiões triangulares formadas pelos segmentos de reta entre o vértice da pirâmide e dois vértices consecutivos da base. Então, a gente tem um polígono formado pelo vértice e dois vértices consecutivos da base, a gente dá o nome de face lateral. Arestas são os segmentos de reta que limitam cada face da pirâmide e a altura da pirâmide é a distância entre o vértice e o plano que contém a base. Então, a altura é essa linha pontilhada, que é a distância do vértice até o plano da base. As pirâmides, elas são classificadas de algumas formas. Uma das classificações que nós temos é quanto à inclinação dessa pirâmide. Essa pirâmide, ela pode ser reta ou ela pode ser oblíqua. Quando a projeção ortogonal do vértice da pirâmide coincide com o centro geométrico do polígono da base, a gente fala que essa pirâmide é reta. A projeção ortogonal aqui, ela vai coincidir com o centro do polígono da base. Então, essa pirâmide é uma pirâmide reta. Caso contrário, caso essa projeção não coincida com o centro do polígono, essa pirâmide será chamada de pirâmide oblíqua. Ela pode ser classificada também quanto ao número de lados da base. Então, se a pirâmide ela tem 3 lados, a gente chama essa pirâmide de pirâmide triangular. 4 lados, pirâmide quadrangular. 5 lados, pirâmide pentagonal. E assim por diante. E a gente pode classificar também quanto à regularidade. Uma pirâmide ela será regular se ela for uma pirâmide reta e a base for um polígono regular. Caso contrário, ela é chamada simplesmente de pirâmide. Então, a gente tem aqui uma pirâmide regular triangular, que é conhecido como tetraedro, uma pirâmide regular quadrangular, uma pirâmide regular pentagonal, uma pirâmide regular hexagonal e assim por diante. Quando a gente tem uma pirâmide regular, as faces laterais vão ser triângulos isósceles. A altura, que é o segmento H, é a distância entre o vértice e o plano que contém a base. Se a pirâmide ela for reta, a altura ela vai ligar ao centro geométrico da base, que está aqui no ponto P. O segmento G, esse segmento aqui, ele chama-se apótema da pirâmide e representa a altura da face lateral
e o vértice do ponto médio de uma das arestas da base. A gente tem também o segmento M, que chama apótema da base, que vai ligar o centro da base da pirâmide ao ponto médio de uma das arestas da base. Esses três segmentos, H, M e G, formam um triângulo retângulo. Então, a gente pode relacionar essas medidas por meio do Teorema de Pitágoras, falando que G, que é a apótema da pirâmide, é a hipotenusa desse triângulo, H e M, que são a altura da pirâmide e a apótema da base, respectivamente, são os catetos. Então, H ao quadrado mais M ao quadrado é igual a G. A gente tem um caso particular, que é o tetraedro regular. Esse tetraedro é uma pirâmide que tem base triangular côngrua com as faces laterais. Ou seja, o tetraedro é formado por 4 faces triangulares equiláteras de aresta A. A altura dessa pirâmide, desse tetraedro, é igual a A raiz de 6 sobre 3, sendo a medida da aresta. A área superficial total de uma pirâmide, ela vai ser dada pela soma das áreas das faces laterais com a área da base. Então, a gente precisa calcular a área da base, a área lateral dessa pirâmide, todas as faces laterais dessa pirâmide, somar essas áreas e obter a área superficial total. E o volume da pirâmide, ele vai ser determinado a partir de um prisma de base triangular. Esse prisma vai ser dividido em 3 pirâmides iguais. Então, o volume da pirâmide, ele vai ser dado a partir do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. E nós dividimos esse prisma em 3 pirâmides iguais. E aqui eu finalizo o resumo da nossa aula de hoje. Eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer esclarecimento. Obrigada!